professor José Pedro, professor muito rigorosa no lugar, essa mesa, ela cumpre, me parece que a missão desse painel, me parece não, com certeza que a missão desse painel fecha com todos os outros. Afinal, o professor José Pedro trouxe importantes elementos para o campo das relações de trabalho. Quanto à petição de gerar o uso indiscriminado da informação, assim como talvez até mesmo os contornos do parecer da sua exposição necessários ao distinguir na espécie. Com isso, nós concluímos este painel de altíssimo nível, nos proporcionou um olhar abrangente sobre os precedentes da STF e a reclamação constitucional, sobretudo no que se refere à segurança jurídica, aspectos constitucionais, processuais e à prática trabalhista. Agradecendo ao prestígio de cada um que esteve conosco, dando toda a sua atenção até esse momento, e em nome do GETRAG, que sigo fazendo, muito obrigado a todas e todos. Agradecendo ao presidente Célio, eu chamo a colega getraviana, minha conterrânea, a professora Rayane Raiol, para entregar os certificados dos nossos expositores e do nosso presidente. Lembrando também aos presentes que, por favor, lembrando também aos presentes que nós já temos a lista dos 23 contemplados com as obras produzidas pelos pesquisadores do GETRAG, e essa lista vai ser lida ao final, após a conferência de encerramento. Então, neste momento, é desfeita a mesa do painel e será composta a mesa da conferência de encerramento, cujo tema é Análise Econômica do Direito, Segurança Jurídica e Previsibilidade das Decisões. E convido para proferir a conferência de encerramento a professora Luciana Yang. Palmas, meu Deus. E convido também a pesquisadora do GETRAG, Patrícia Araújo, para, juntamente com o professor Nelson Ronishi, compor a mesa de encerramento. Esse brilhante seminário, né, uma mesa quase feminina, duas mulheres, professor sempre, maravilhoso. E é com muita satisfação que eu apresento para essa conferência a professora Luciana Yang, que nos apresentará com a palestra da Análise Econômica do Direito, Segurança Jurídica e Previsibilidade das Decisões. A professora é doutora em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, fez estágio na Boalt Hall University of California, em Berkeley, e é mestre em Economia Aplicada em Relações Industriais pela University of Wisconsin e bacharel em Economia pela FEA. A professora também é uma das fundadoras da Associação de Direito e Economia, é dedicada à área de análise econômica do direito e no ano de 2024 publicou essa importante obra que eu trouxe aqui, que é o Judiciário Brasileiro, uma análise empírica e econômica, onde traz como tema central as causas e consequências das questões do judiciário, seu desempenho e a percepção da sociedade sobre a justiça. Depois vou querer um autógrafo, tá, professora? Tá? E, sem mais delongas, por favor, a palavra. Professora Patrícia, muito obrigada. Me sinto extremamente honrada pelo convite do professor Nelson Ronishi, que há muito tempo já admiro os seus trabalhos, conheço, né? Tive a honra de conhecê-lo alguns anos atrás, lá no Congresso dos Magistrados, trabalhando lá em Foz do Iguaçu. Bom, na verdade, eu acho que é uma confiança, né, que o senhor me fez, com a minha, recebendo esse espaço para essa
nesse evento tão importante. E é um voto de confiança não só pelo que eu vou falar, né, mas também para não estragar todo o belo trabalho que já foi feito na manhã de hoje com as apresentações de hoje. Né. Eu sou economista, como já foi falado, mas já faz vários anos que meu único tema de trabalho, de estudo, é o direito, especificamente o judiciário, nos últimos anos, o judiciário trabalhista. Então, na verdade, eu sei que esse é um painel, né, esse é um evento sobre análise econômica do direito, mas a minha ideia é trazer algumas provocações para todos vocês. Né. Então, a minha fala vai ser muito diferente das dos outros que me antecederam, pela profundidade, experiência jurídica, judicial que eles têm. A minha ideia é trazer realmente uma provocação nessa perspectiva de análise econômica do direito. Então, eu queria começar, na verdade, a minha fala vai ser sobre previsibilidade das decisões de segurança jurídica. Esses dois termos, na verdade, não são exatamente a mesma coisa, né? Mas eu vou, por hora, assumir que eles sejam semelhantes. Tá? Para começar, devo fazer uma pergunta, né, para todos nós. Por que a gente precisa se preocupar com essa questão da insegurança jurídica, da imprevisibilidade? E a analogia que eu trago é de um jogo de futebol. Vamos começar pensando que estamos passando por um jogo, né, temos dois times jogando e temos um árbitro. E o jogo começa normalmente. Só que dali a um tempo, pode passar todos os pontinhos aqui, né? O árbitro decide que ele quer mudar um pouco as regras. Então ele começa dizendo, olha, a partir de agora nós vamos ter times só com 8 jogadores. Dali a um pouquinho de tempo, ele vai dizer, olha, ao invés de ter os 2 tempos de 45 minutos, nós vamos ter agora 3 tempos de 30 minutos. Dali a um tempo, ele muda a regra e fala que os jogadores podem usar as mãos para jogar. Daqui a pouco ele volta atrás e fala, não, mudei de ideia, eu acho que vai ser melhor 2 tempos de 45 mesmo, e assim vai. E pior, não é possível contestá-lo, porque afinal de contas, ele é o árbitro do jogo. Né? E aí a minha pergunta é, será que é possível jogar, né, minimamente bem, um jogo nessas situações? Claro que essa analogia que eu quero trazer para o nosso mundo. Vocês devem dizer, poxa, você está de brincadeira, né? Que analogia mais lúdica, né? Ela não se refere, ela não está nada relacionada com o nosso tempo. Ela está, na verdade, totalmente relacionada ao nosso tempo. Porque, afinal de contas, como esse senhorzinho, que não é ninguém menos do que o professor Douglas North, né? Ele não só foi o prêmio Nobel de Economia, mas ele é o fundador, pioneiro da chamada economia institucional, não era economia institucional, nem a nova economia institucional. Não quero entrar nesse detalhe hoje, mas a economia institucional, ela, na sua fase mais bem sucedida, foi exatamente nessa fase iniciada pelo professor Douglas North, depois seguido de vários outros, né, lá na década de 60, para vocês verem a importância, né, da economia institucional dentro da ciência econômica. Nós temos aí já 7 agraciados com o prêmio Nobel, que é o prêmio máximo dentro da economia, inclusive 3 no ano passado. Então, o último prêmio Nobel de economia foi na área de economia institucional. Por que eu estou falando de economia institucional? Porque foram os economistas institucionalistas que pela primeira vez, de maneira séria, científica, foram estudar as normas jurídicas. Né? Economistas estudam mercados, vocês conhecem muito bem, né, os modelos de equilíbrio, de força de demanda, oferta, mas pela primeira vez, de maneira séria, não que os economistas não soubessem que as leis do direito fossem importantes, logicamente, os economistas institucionalistas foram capazes, de uma maneira bem sucedida, através de modelos rigorosos e com capacidade de previsão, né, estudar as normas jurídicas, entre outras normas, inclusive normas informais, né? Mas o que nos interessa aqui é as normas jurídicas. E, na verdade, eu pessoalmente, assim como vários economistas que começaram a inserir, né, na análise econômica do direito, nós começamos sendo institucionalistas, acreditando na importância das normas, das leis, e o professor Douglas North deu a melhor conceituação do que ele entende por instituições, né, que é o que os economistas institucionalistas estudam. Instituições que englobam as leis, as decisões judiciais, né, todas as normas jurídicas, são, como ele mostra aqui, regras do jogo. Eles são as regras do jogo, as instituições são regras do jogo que vão dizer para as pessoas como elas devem se comportar. Elas estruturam incentivos nas trocas humanas, trocas
sociais ou econômicos. Ou seja, elas são a base e as regras da maneira como as pessoas devem se relacionar socialmente. No próximo slide, eu trago essa discussão. Como que nós começamos, né, a tentar entender a criação dessas normas, claro, aqui na minha perspectiva de análise econômica do direito. Os economistas têm uma analogia também bastante interessante para tentar explicar o surgimento das normas, ou seja, das instituições. Tem uma analogia de um famoso romance, Robinson Crusoe, romance inglês do Daniel Defoe, desculpa. E basicamente a história do Robinson Crusoe é de um náufrago, né, que viajou, estava dentro do navio, o navio naufragou e ele acabou sozinho numa ilha deserta. E aí o livro é bem interessante, né, ele começa a contar de maneira muito técnica como que o Robinson Crusoe conseguiu sobreviver nessa ilha, construindo casas, né, plantando coisas, fazendo várias atividades sozinhos, até que um dia ele descobre que na verdade ele não estava sozinho nessa ilha. Havia na verdade, né, um grupo de nativos, né, inclusive eram canibais, e ele salvou um desses nativos e ele acabou apelidando de Sexta-feira. Por que os economistas gostam de usar essa analogia para explicar o surgimento das normas nas sociedades humanas? Porque até quando o Robinson Crusoe imaginava estar sozinho, o que importava era a parte da técnica, da tecnologia, de como produzir o seu sustento, sua alimentação, ou seja, coisas que sem dinheiro vão lhe dar. Mas a partir do momento em que ele descobriu que havia outras pessoas na ilha, e começou a interagir com elas, conviver socialmente, normas tiveram que ser criadas. Instituições tiveram que ser criadas entre eles, claro, inicialmente de maneira informal, para delimitar o que pode, o que não pode, o que é esperado, o que não é esperado. Ou seja, a partir do momento, e isso aconteceu de fato, né, na história da humanidade, em que as pessoas começam a conviver, elas precisam dessas regras que nós chamamos de instituições. Focando novamente aqui nas regras formais, né, ou seja, as leis, os direitos, as decisões judiciais, basicamente elas vão regular o comportamento, a interação, né, entre as pessoas numa sociedade complexa como a nossa. E é claro, se eu estou dizendo que regras ditam como as pessoas devem se comportar, quais são as decisões que elas vão tomar, quais são as consequências se elas tomarem essas ou aquelas decisões, essas regras precisam ser minimamente, né, previsíveis, estáveis, porque senão não tem como as pessoas, né, saberem o que é de fato esperado delas. Então, existe, muito provavelmente, alguns de vocês já ouviram falar, e é um bordão que os empresariados falam muito, né? Eu prefiro ter decisões que são ruins, mas certas, né, do que decisões que são incertas, ou regras que são incertas. Porque aquela regra que eu eventualmente considerar ruim, e é claro que ruim vai ser relativo, alguns vão achar que uma regra é ruim, outros vão achar que a mesma regra é uma regra boa, pelo menos eu sei que existe essa regra, eu vou me conformar com ela e eu vou aprender, né, a conviver com ela. Agora, se eu não sei exatamente que regra que vai ser tomada, que decisão que vai ser tomada com relação ao comportamento esperado de mim, né, isso fica muito mais difícil. É por isso que existe, então, né, esse bordão que certamente muitos de vocês já ouviram falar. Prefiro, né, algo que seja ruim, mas certo, do que algo que seja completamente incerto. E como é que está a questão da insegurança jurídica no Brasil? De novo, eu estou estudando aqui, tá? Peço desculpas por conta do tempo, a gente não vai conseguir entrar muito aí no detalhe da distinção, mas uma maneira que eu tentei fazer, isso foi na minha tese de doutorado, tá? Em 2010, né? Foi tentar fazer uma medida empírica, trabalho muito, né, pesquisa empírica, talvez seja algo muito traço, né, da minha formação de economista, que ainda resta. Trabalhei fazer uma análise empírica de decisões, só que era um conjunto, né, bastante limitado. Por volta de umas 2 decisões, eu tinha uma questão específica, um recorte específico do STJ, contratos bancários, e ali eu fui contando, né, que eu ainda não usei inteligência artificial, hoje em dia já daria para fazer isso com inteligência artificial, com centenas de milhares, às vezes milhões de decisões. Eu fui lá contando um a um, né, fazendo minha promessa, é alto, se não é, mas isso foi, né, um dado que eu encontrei. Nós na academia,
cidadania, a gente trabalha com construção de conhecimento, né? E a construção do conhecimento, ela é gradual, né? Então, eu deixo já aqui bastante claro, né, que nenhum conhecimento, principalmente sobre o que supõe ser o mundo real, ele vai ser feito por uma pessoa. Então, eu convido a quem se interessar a pensar em novas maneiras de medir a questão da segurança e da credibilidade das decisões. Como eu falei, esse foi um recorte muito pequeno, né, no judiciário, mas parece que existe uma fumaça. Eu acho que a ideia dos trabalhos empíricos é essa, né? Trazer alguma fotografia, por mais parcial que seja, para que outros estudiosos, pesquisadores, complementem esse estudo com outras medidas, por exemplo, né? Então, faço uma provocação aqui para vocês. Tá? E a discussão, no próximo slide, é que é óbvio, se nós estamos falando aqui de previsibilidade das decisões, de reforma de decisões, é óbvio que existe um grau de previsibilidade na justiça, né, no sistema judicial. Se tudo fosse previsível, para que a justiça, né? Se todo mundo souber com certeza que a justiça, que a decisão vai ser essa, não teria nem necessidade, né, de existirem as cortes, de haver a necessidade de custear, né, todo um sistema estatal para a resolução de conflitos, se já se sabe de antemão qual que é a solução que vai ser dada. É lógico que a imprevisibilidade é parte inerente do sistema judicial, mas existe algum grau, né, e eu adoro essa palavra jurídica, um razoável nível, né, razoável magnitude de previsibilidade, né, e de imprevisibilidade. E aí parece, né, nos parece que existe algum nível que já foi ultrapassado. De novo, eu jogo lá minhas mãos de economista, jogo para vocês juristas, né, para pensar, entender e eventualmente precisar melhor o que seria um grau razoável de previsibilidade, o que seria um grau não razoável, né, de imprevisibilidade. Né? Então, eu acho que de uma certa maneira nós precisamos, né, entender melhor, né, medir isso melhor, apesar de que existem algumas, vamos dizer assim, figuras, né? E aqui eu trago de novo, no próximo slide, uma citação, isso também foi o primeiro momento que eu fui estudar a questão da insegurança. A minha preocupação era de trazer também opiniões, né, argumentos de juristas. Não adianta só os economistas ficarem falando sobre consequências, né, da insegurança, mas eu trouxe também algumas opiniões, alguns artigos, alguns trabalhos que são de juristas e também de magistrados. Né? Todos esses são atores que sentem, que discutem, que percebem e que têm que opinar sobre essa questão. Naquela minha busca, vejo que, por ser uma tese defendida em 2010, as referências são um pouco mais antigas, né? Mas os próprios juristas, os próprios juízes acreditam que isso é um problema recorrente. Né? De novo, precisaríamos de mais medidas concretas para avaliar se é razoável ou se não é razoável o grau de insegurança que existe, né, no sistema jurídico brasileiro. No próximo slide, eu trago já de 3 colegas meus, 3 dos mais famosos economistas do Brasil, Persariba de Marbacho, Roberto Lara Rezende, né, formuladores aí do plano real. Mas nesse trabalho que eles publicaram, eles estão analisando já o que eles estudam na questão da insegurança, né? Todos os impactos, todas as consequências trazidas, que não é meu tema hoje, tá? Eu poderia ficar o semestre inteiro falando sobre isso, mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas eles foram exatamente tentar entender as implicações de segurança jurídica no Brasil, especificamente no mercado de crédito, né? Para todo mundo sabe bem, para que o país possa evoluir, possa se desenvolver, eu preciso ter mecanismos de crédito não só individual, mas também empresariais, para que as pessoas possam, né, ter eventualmente possibilidade de crescer, né? Seja investindo em educação, seja investindo na própria casa, seja investindo nos seus negócios, ampliando suas empresas. Então, ter um mercado de crédito saudável é importante para qualquer, né, na verdade, um ponto-chave para qualquer processo de desenvolvimento econômico. O que esses 3 grandes economistas discutem nessa publicação é que nós temos um mercado de crédito muito enfraquecido no Brasil. Isso também é fato, né? Para quem estuda a área de direito financeiro, sabe muito bem. O problema é que, de acordo com esses autores, um dos motivos de termos um mercado de crédito tão enfraquecido é justamente
Na verdade, né, por eles, enfim, não tratarem especificamente sobre isso, o que eles estão falando aqui é sobre uma insegurança jurídica causada especificamente por decisões judiciais. Né? Toda uma discussão sobre como o judiciário se posiciona, né, ora sim, ora assado, sejam questões trabalhistas, mas especificamente aqui, sejam questões de crédito, de dívidas, né? E nesse ambiente onde não se sabe exatamente o que a lei nas pessoas, dos magistrados, espera do comportamento dos agentes econômicos, eu não tenho como, né, garantir a mínima estabilidade para a tomada das decisões. E por conta disso, é um longo processo, de novo, eu não tenho tempo para explicar isso, para a gente debater mais sobre isso, mas é um processo em que, com o passar do tempo, eu vou minando a confiança, a segurança, né, e realmente a vontade, né, de poder investir mais, sejam como pessoas, né, indivíduos, sejam como organizações. Então aqui também está colocado para eles, né, a importância, né, da segurança jurídica para um ambiente macroeconômico de crescimento e desenvolvimento econômico. O próximo slide não vai ficar muito para ler, mas eu vou explicar um pouco. Essa é uma teoria que eu criei, um modelo que eu criei, não é bem uma teoria, um modelo que eu criei, saiu de uma publicação internacional, no Jornal Internacional 2019, descrevendo e prevendo os resultados judiciais. Eu sempre gosto de começar aqui com o teorema de Coase, que é o economista que primeiro estudou as questões judiciais, né? Mas lá embaixo, o que interessa, são as três caixinhas que estão lá embaixo, eu faço uma descrição do que pode acontecer em três sistemas judiciais e jurídicos diferentes. Aqui mais especificamente judiciais. Na caixinha mais da direita, eu vou dizer que eu tenho situações em que as decisões judiciais, elas não só, né, estão ali dentro do razoável da previsibilidade, do razoável da imprevisibilidade, como também elas se preocupam com os efeitos, né, com as consequências que vão ser geradas na economia e na sociedade. Esse seria considerado, né, uma situação em que eu tenho um alinhamento entre, né, as decisões judiciais e também objetivos de crescimento e desenvolvimento econômico e social. Seria o melhor dos mundos, que os economistas chamam de eficiente, né, são as situações de eficiente. Na caixinha do meio, eu estou descrevendo as situações em que eu tenho decisões judiciais, e a gente vai precisar de decisões judiciais o tempo todo, né, logicamente, para dividir os conflitos, onde eu tenho aquilo que a gente chamou lá atrás, né, de maneira um pouco mais coloquial, de decisões ruins, que eu quero colocar ruins bem entre aspas aqui, né, eventualmente viesadas, e é claro que viesado precisa de uma definição conceitual, preciso também, né, de avaliar quem eu estou dizendo que o viés está acontecendo, se é a favor, se é contra determinados grupos. Só que, apesar de serem viesadas, de certa maneira, né, a gente tem uma grande discussão nisso, inclusive na justiça do trabalho, que eu acho que essa discussão de viés talvez seja até mais frequente, mas que elas são pelo menos previsíveis, né? E aí dentro desse modelo eu faço uma previsão de que em sistemas como esses aqui a gente tende, né, até sim a algum tipo de custos, algum tipo de perdas, porque eventualmente existem vieses que não são justificados, vieses que eventualmente, né, seriam considerados injustos, então eu tenho perda sim. Só que é uma perda que não é tão grande assim, porque pelo menos elas são previsíveis. É aquela história de que eu não concordo com a regra, mas pelo menos eu sei qual que é, e eu vou me adaptar para comportar, tomar decisões, sejam pessoais, sejam empresariais, sabendo que são essas as decisões que estão prevalecentes. E aí no campo esquerdo, eu faço a previsão de uma situação, de um cenário, onde nenhuma dessas duas coisas acontece. Onde eu tenho, né, perceptivelmente um grau de imprevisibilidade muito grande, insegurança muito grande, e por horas eu ainda tenho argumentos de que esse sistema ele tende a ser pesado muitas vezes de maneira não isonômica, que gerando perdas, enfim, desincentivando as atividades das pessoas na sociedade e na economia. Então, esse, no campo esquerdo, seria a situação de maiores perdas para a sociedade, para a economia, uma situação de extrema ineficiência. Esse modelo é um modelo teórico, e aí, de uma certa maneira, eu tentei medir isso, né, com o que nós temos de dados do Brasil. E eu posso dizer que, para essa publicação, né, que eu tive que fazer, que foi atualizada, a professora Patrícia teve a gentileza de mencionar aqui o livro, né, que eu também fui reproduzido no livro, né, eu tive algumas evidências preliminares sobre esse modelo aqui. Né. Então, tem as situações aí, voltando novamente, né, é preferível em termos de eficiência, em
ter até decisões que sejam injustas eventualmente, mas previsíveis, do que aquelas situações em que não são previsíveis. E aí, então, no próximo slide, eu faço, né, a convocação que eu faço, posso fazer as pessoas, é que a gente precisa entender as causas, né? Aqui mesmo. A primeira parte está pequenininha, porque eu já apresentei para os senhores, né? Então, lá atrás, já bem na minha tese, 15 anos atrás, tentei fazer um diagnóstico, coletando estudos, né? Fazendo uma revisão bibliográfica, né? De juristas, sobretudo, para entender por que a segurança jurídica ela acontece. Muitos falam sobre a quantidade, né? As regras que são colocadas, que acabam se contradizendo entre elas, a qualidade do legislativo, propriamente, né? Ela é considerada ruim. Isso acaba respingando no judiciário, né? Óbvio, né? Então tem várias outras explicações que acaba colocando. Agora, nesses últimos anos, depois de ter debruçado um pouquinho mais, né, sobre esse tema, eu adicionaria, além de uma má qualidade das normas legislativas, eventualmente até, né, executivas que são criadas, que precisam depois ser remendadas, né, pelo judiciário, eu volto para uma questão aqui que no Brasil a gente tem muita a ilusão de que a gente vai resolver os nossos problemas criando mais leis. Né? E a gente chegou num ponto que tem tanta lei, tanta norma, tanta decisão judicial que não tem como elas não se contradizerem em algum momento. Quando essas contradições acontecem dentro do próprio sistema judicial, inclusive, é que surge a tal consequência jurídica. É mais do que motivo de por que isso acontece. Então, minha provocação para os juristas é a nossa solução talvez não seja de ter mais normas, mais leis, mais decisões, né? Pelo contrário, a gente precisa começar a enxergar. Fiquei feliz de ter ouvido um professor da banca anterior, né, falar sobre algo que eu acredito muito, estudando na psicologia do direito. Nós precisamos tentar resolver os nossos conflitos de outra maneira que não seja judicial. Eu não estou dizendo que a gente vai simplesmente jogar as partes, sobretudo no âmbito trabalhista, né, jogar as partes e acreditar que elas têm mesmo capacidade, né, de barganha, de negociação. Claro que isso não acontece, mas existem maneiras da gente fazer isso sem ter que depender tanto em cima do judiciário. Né. De novo, são milhões de processos que esperam aguardar serem decididos e aí acaba invariavelmente tendo decisões que se contradizem, um vão contra o outro, e o sinal que passa isso para a sociedade é de aumento da incerteza, é aumento da insegurança e não uma solução de pacificação. Esse termo, né, que inicialmente, a primeira vez que eu ouvi, pacificação de conflitos, que normalmente a gente espera que seja um papel judiciário, ela não está acontecendo. Ela não está acontecendo enquanto tem separação. E aí, por fim, meu último slide, que também é só uma provocação, né, para que a gente se preocupa com isso, seja com visibilidade, seja com segurança jurídica, como já deu para perceber, né, eu também ia falar sobre isso, mas deu para perceber, na verdade, a segurança jurídica vai muito mais além da previsibilidade, né, das decisões judiciais. Para que a gente precisa disso? Para não ter uma sociedade caótica. Eu comecei minha fala dando o exemplo do jogo de futebol, mas a gente poderia tranquilamente, né, usar uma analogia de regras de trânsito. Imagine se as regras de trânsito fossem seguras, fossem mutáveis, no mesmo ritmo e velocidade com que as normas judiciais, as normas jurídicas, elas teriam caos na sociedade. Então, a ideia de ter instituições para regular o comportamento das pessoas, a interação das pessoas, ela não teria no menor efeito. Né? Para que as pessoas possam, né, se organizar, saber o que fazer, como fazer, né? Para a gente poder também, e aí isso no âmbito trabalhista também tem sido muito importante, a provocação também que eu faço, né, para quem se debruça sobre, né, o direito do trabalho, né, professor Nelson, é que a gente tem muitos desafios pela frente, todo mundo sabe disso, e virou até clichê falar. Inteligência artificial, o ChatGPT parece que consegue fazer um trabalho de 50 pessoas, na verdade mais. Né? Eu brinquei agora da pesquisa judicial, né? Hoje em dia a gente coloca uma inteligência artificial, ela, em alguns poucos meses, ela lê 300 milhões de processos, né, do arquivo histórico. E a gente tem isso em todas as áreas do trabalho. Né? Nós temos grandes desafios que a tecnologia está trazendo para a gente, das interações sociais. De novo, é um clichê dizer que as relações sociais mudaram, né, as novas gerações, ainda bem que mudaram, e a gente ainda não sabe lidar com essas questões. Se a gente não tiver um mínimo de segurança jurídica, a lei dizer para a gente, as decisões dizer para a gente, as normas dizer para a gente,
né, o que é esperado, o que é aceito, o que não é aceito, efetivamente isso virar um caos, né? E talvez em algumas áreas já seja um caos, né? Lembrando de uma área não trabalhista, mas a área tributária, né? Assim, o nível de conflitos por conta das incertezas, né? Que o sistema tributário gera, são as coisas realmente quase completamente anormais, né? Então, para resumir, né? A preocupação e eventualmente a busca das soluções, né? Dessa insegurança, dessa precisa gerar um grau de previsibilidade, seja para que a economia e a sociedade elas possam evoluir, né? De maneira cada vez melhor, cada vez mais eficiente, cada vez mais eficaz. Você talvez já fez aí a propaganda do meu livro, mas eu coloco em slide, né? Só para mostrar. Não trouxe o professor Nelson, professor, porque eu fiquei sabendo da editora que foi esgotada a primeira edição, a segunda está saindo, com todas as correções, com certeza vou mandar o senhor, a senhora Patrícia, se tiver escreveu, muito obrigada. Muito obrigada pela atenção de todos. A gente teve o privilégio aqui de ouvir a professora Luciana, né, coroando esse evento maravilhoso, assim, de emocionante, né, com muita coragem de todos os palestrantes, né, falando de algo que está, assim, atormentando e transformando realmente a sociedade num caos, né. Então, estou aqui pensando como diminuir esses conflitos, professora, né, a resolução dos conflitos via judiciário. Na hora que nós somos o país com o maior número de faculdades de direito do mundo e o maior número de advogados do mundo, né? Tem que ter trabalho para todo mundo. Então, para ter esse monte de advogado ter trabalho, tem que ter conflito, né? Então, eu realmente não sei por onde a gente começa a buscar um pouco mais de equilíbrio nas nossas relações, e realmente eu fiquei apaixonada pelo seu trabalho. Né, já estou pensando nas consequências psicológicas, né, dessa anomalia do judiciário. Eu sou uma pessoa que cada vez estou parando de advogar porque eu não lido mais com isso, né? Então, uma colega essa semana perguntou para mim e para a Malu sobre a convenção das empregadas domésticas, né? A Malu já deu a opinião dela, eu dei a minha, ou seja, mas tem juiz que aplica. E aí? Né? Ela perguntou, o que eu faço? Falei, faz uma poupança aí, se tiver uma regulação trabalhista, você tem como pagar já. Isso não é resposta para dar. Enfim, queria agradecer a presença de todos, essa reflexão maravilhosa que foi nessa manhã. O professor Nelson, ele realmente acertou no tema do ano do GETRAB. Parabéns, professor. Dessa professora, o senhor arrasou. Obrigada a todos e passo a palavra para o professor encerrar esse evento. Eu vou falar muito, né, para todo mundo já passado, só quero dizer o seguinte. Resumindo tudo, aquilo que eu queria trazer para o grupo de trabalho, vejam que, resumindo a questão da fala do professor Tércio, ele colocou no meio, né, da lei, da decisão judicial, a doutrina. Olha o papel que nós temos nessa questão da pacificação. Então, nosso grupo tem um papel fundamental de construir um pensamento que seja tão importante que ele sirva para exatamente eliminar essas questões que tanto nos afligem hoje. Talvez a culpa não seja do Supremo, não seja do Legislativo, seja, talvez, nossa. Produzimos pouco, pensamos pouco, não levamos a sério a ciência. E aqui vem o segundo ponto. Vocês perceberam a precisão da professora Luciana? Ela usou uma palavra limite ao longo da sua exposição e sempre técnica científica, tudo embasado. Ela nos deu uma aula de
como expor o que nós criamos. É o que eu sempre falo no nosso grupo. Como é importante você se preparar para chegar aqui e fazer o que a doutora Luciana acabou de fazer. Um modelo que fica dedicada ao estudo, à publicação. Não é uma brincadeira, uma coisa que faz conta do povo, é dedicação, é suor. Então essa lição que fica para nós, né? Como nós devemos agir como pesquisadores, a seriedade que devemos levar na pesquisa, a técnica nossa aperfeiçoada de expor o resultado da nossa pesquisa. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês que estão aqui. Vocês viram essas flores aqui na frente? A água, o café, tudo isso foi planejado pelos chefavianos. Eles cuidam de tudo. Isso é maravilhoso. Obrigado por vocês fazerem isso. Vou tirar a nossa foto histórica agora. Muito acabou. Muito obrigado. Até a próxima. Teremos muito mais. Vamos encerrando o seminário. Aproveitamos para agradecer a ilustre presença de todos e todas, ressaltando que este é um evento promovido pelo grupo de pesquisa GETRAB para toda a comunidade acadêmica, com o apoio de primeira hora da ABDT, a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Uma boa tarde, um bom almoço e um bom final de semana. Obrigado.